Sejam bem-vindos à disciplina de Teoria Econômica e Economia A na modalidade à distância. Na aula de hoje, vamos estudar uma das principais estruturas de mercado, que são as estruturas de monopólio. O que são monopólios? Monopólios são estruturas de mercado onde uma única firma vende os produtos para o mercado e ela é considerada, portanto, monopolista e, portanto, ela consegue definir os preços e as quantidades que ela quer colocar no mercado. Uma das características dos monopólios é que, além de eles terem um único vendedor, em geral, o seu bem, o bem que eles produzem, o bem que o monopólio vende, não tem substitutos próximos e, portanto, dificulta a existência de concorrência. Entre as principais causas dos monopólios, a gente pode citar as barreiras à entrada e as barreiras à saída. No livro que a gente tem em mãos, que é o livro do Mankell, a gente acaba não estudando muito as barreiras de saída, né? Mas aqui a gente vai falar um pouquinho delas. O que são barreiras de entrada? São custos que o empresário tem que incorrer quando ele quer entrar num determinado negócio. Então, por exemplo, uma barreira à entrada num determinado empreendimento pode ser a quantidade de dinheiro, né? Para alguns segmentos industriais, o sujeito, para entrar no mercado, ele precisa, digamos, ter em caixa R$1 bilhão, né? E se ele não tiver, ele não consegue tornar o seu negócio rentável. Então, dinheiro, por exemplo, constitui uma barreira à entrada. Uma outra barreira à entrada muito comum é a barreira tecnológica, ou seja, o sujeito eventualmente pode ter o dinheiro para entrar num determinado negócio, mas ele não domina a tecnologia necessária, a tecnologia disponível para que esse negócio seja rentável. Uma outra característica de barreiras à entrada é justamente não ter tido concorrência antes, ou seja, a barreira de entrada pode ser o próprio mercado, né? O produtor que já está no mercado, que vai dificultar a entrada de novos concorrentes, né? Então, alguns exemplos aí de barreiras à entrada que são muito comuns. Mas também existem as chamadas barreiras à saída, ou seja, barreiras à saída são aqueles custos que o empresário incorre para fazer o seu negócio e que são irrecuperáveis, né? Também são conhecidos como sunk costs, ou seja, custos afundados, né? E os custos afundados constituem também uma importante barreira à saída, porque quando o sujeito sai do negócio, ele é obrigado a realizar o seu prejuízo. Então, um exemplo típico de barreiras à saída são os bares da Cidade Baixa que, quando inauguram, gastam uma grana preta para reforma e decoração. E depois, quando eles passam o negócio adiante, eles não têm como incorporar no seu negócio o custo da decoração, né? Ou seja, é um custo afundado e vai representar, então, uma menor taxa de lucro ou, eventualmente, a impossibilidade do sujeito deixar o negócio. Então, uma vez que existem barreiras à saída, muitos empresários acabam não realizando o negócio porque eles teriam que realizar o seu prejuízo na hora de sair. Bom, uma outra forma de monopólio, quer dizer, né, essa primeira ideia que eu falei tem a ver com barreiras à entrada, barreiras à saída, né? Mas também existem barreiras típicas do bem, né? Existem alguns bens que, por suas características, eles possuem, eles são mais eficientes, são mais baratos se forem explorados por uma única empresa. Então, por exemplo, recursos chaves como água, como luz, como gás, eles são mais eficientes, eles são mais baratos sendo explorados por uma única empresa do que por diversas empresas. Então, pensem que não faria sentido as empresas de luz
concorrerem dentro da casa de vocês, cada uma com sua tomada. Então, se vocês quiserem acender a luz, imagina que vocês teriam 3 empresas fornecendo luz, e aí vocês, na hora de acender, vocês vão escolher qual delas vão acender, né? Isso não acontece porque os custos de implementação da rede elétrica, eles são muito altos e são um dos principais, é um custo determinante. Então, uma vez que um fornecedor tenha a infraestrutura de luz elétrica, não faz sentido um outro fornecedor incorrer nos custos de criar uma nova rede de distribuição. Então, né, do ponto de vista econômico, faz sentido que uma única empresa atue na distribuição de luz, assim como faz sentido que uma única empresa atue na distribuição de água e na distribuição de gás encanado, né, em função do tipo de bem. Um outro tipo de monopólio muito comum são as chamadas concessões governamentais. E basicamente elas acontecem porque é muito difícil tu ou precificar, né, dar um preço para um bem de monopólio, ou por uma questão de política pública que o governo quer que as empresas operem de maneira contínua durante muito tempo, né? Então, um exemplo típico de monopólio governamental são as passagens de ônibus, né? Tanto os ônibus estaduais como os ônibus intermunicipais como os ônibus municipais, todos eles são concessão pública e os seus preços são determinados pelo poder público e, não, portanto, não são preços de mercado, né? Preço de balsa, tem preço das passagens aéreas, preço dos fretes marítimos, todos esses são preços que são administrados pelo governo e no Brasil eles são administrados pelas agências reguladoras, né? ANAC, Anatel, ANEEL, né? E outras nesse sentido. Um terceiro fator que faz com que as empresas virem monopólios está associado aos chamados custos de produção que são mais eficientes quando são feitos por uma única empresa. Por quê? Porque essa empresa ganha escala, né? E ao ganhar escala, ela reduz o custo médio do seu produto. Ou seja, quanto mais produtos uma determinada empresa produzir, mais barato é o custo unitário. Se isso for verdade, né, à medida que a empresa vai crescendo, o seu custo unitário vai sendo reduzido e, portanto, passa a ser menor do que das outras empresas do mercado. De maneira que, no final do processo, tu tem uma única empresa produzindo em função das economias de escala. Bom, então, a gente passou rapidinho aqui, né, as principais causas dos monopólios, as barreiras à entrada, as propriedades de um recurso-chave, em geral um bem natural, que por suas características econômicas é economicamente viável ser explorado por uma única empresa, e custos de produção decrescentes, né? Ou seja, ganhos de escala, que as empresas, à medida que crescem, que aumenta a quantidade produzida, reduz o seu custo, de maneira que no final do processo, sobra no processo de competição uma única empresa, que é monopolista, né? Então, feita essa exposição geral sobre as empresas monopolistas, a gente pode comparar o que acontece com empresas que produzem em monopólio e empresas que atuam num regime de concorrência perfeita, né? As empresas em regime de monopólio, elas vão cobrar mais, né? Vai praticar preços mais altos do que praticaria em concorrência perfeita e a quantidade produzida vai ser menor, né? E isso significa que ocorre uma diminuição do bem-estar dos consumidores em função da existência de monopólios, né? Vocês vão ver no material de referência, né, que a maneira formal de dizer isso é que as empresas monopolistas, elas praticam um preço acima da sua receita marginal e acima do seu custo marginal. Ou seja, elas recebem um excedente econômico, tá? Um lucro econômico que é exatamente a perda de bem-estar que o consumidor vai sofrer, né? Então, estudem o capítulo, né, e comentem no fórum.
Tá?